naquela época também já se educava, né? Mas não com uma prática pedagógica que ocorreu depois da LDB. Uma concepção de educação básica que abrange desde os primeiros meses de idade da criança até quase o final da adolescência. Quanto mais tempo você permanecer na escola e de boa qualidade, mais você aprende, mais você se socializa e menos você se submete a determinadas tentações fora dos muros da escola. A Lei de Diretrizes e Bases, publicada em 1996, organizou o ensino no Brasil assim: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, que antes da nova LDB era vista como uma fase pré-escolar, passou a fazer parte da educação básica. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. A creche, na verdade, ela tem objetivos muito claros, o SEI, né, hoje em dia. Quais são, na verdade? É fazer com que as crianças desenvolvam a sua autonomia, que, na verdade, eles acabem desenvolvendo também a identidade e, assim, com uma possibilidade de conhecimento de mundo maior. A professora Bárbara, diretora do Centro Infantil Vila Praia, que fica em São Paulo, recebeu a equipe da Univesp TV para falar sobre a importância da inclusão da educação infantil dentro da educação básica. A educação infantil, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a criança consiga adquirir um repertório maior na linguagem, através do quê? De rodas de conversa, de contação de histórias. A professora preparada, ela pode instigar a criança a contar as histórias, a se colocar como personagem, enfim. Aí, vamos dizer, há um aumento de repertório na linguagem. Vamos ouvir a historinha hoje? De quem é a historinha? Do Patinho Murilo. Você está vendo daí, ô Sofia? Vem mais pra E a questão da socialização, que é muito forte na educação infantil, né? É muito forte. Né? As crianças estarem juntas e trocando e conversando e trocando experiências, é uma coisa que realmente, vamos dizer, acresce e acrescenta demais para a criança. Esconde seus olhinhos, senão o jacaré come seus olhinhos e o dedão do pé. Eles têm que alcançar alguma coisa. Nós temos que trabalhar para a criança alcançar alguma coisa lá na frente. Quando começou aqui no SEI, bem antes da LDB, a professora Cláudia trabalhava de maneira diferente. E foi em 1981. Eu entrei praticamente sem estudo. Eu tinha a 3ª série só. Né? Então nós éramos PAGE na época, então nós olhávamos mais assim para o PAGE, o cuidar da criança, do que para a educação. Para mim foi um pulo grande. Né? Aí eu me formei em magistério, né? E falei, não vou parar por aí, eu quero um pouco mais. Aí teve a oportunidade da faculdade, aí eu me empolguei, falei, bom, eu vou fazer faculdade, faço pedagogia. Alguém sabe que cor é essa aqui? Vermelho. Vermelho? Ah, não é vermelho, não. Isso. Laranja. Houve uma formação, um investimento na formação do professor bastante grande. Quer dizer, elas tiveram que ir à luta, tiveram que estudar, tiveram que prestar concurso novamente. Nós passamos a olhar a criança para a educação, o desenvolvimento da criança, o aprendizado, a convivência, a integração social. Tá faltando um i? Aqui, ó. Elas começaram como pagens, começaram com a prática, para depois buscar a teoria. Né? Coisa que hoje em dia não acontece com as professoras mais novas que entraram por concurso. As mães procuravam as creches e lutaram por elas porque queriam que os filhos fossem cuidados em algum lugar. E esse lugar que trouxesse segurança. Era a alimentação, era o banho, que nós dávamos banho, e dar comida, e cuidar para não cair, e mamadeira. Não consigo. Consegue? Ó, aperta assim, ó. Aperta. Então nós trabalhamos muito com a mente deles.
para a criatividade deles. Eles têm que aprender a criar as coisas. Existe o cuidar, mas ele não pode ser dissociado do educar. Quer dizer, naquela época também já se educava, né? Mas não com uma prática pedagógica que ocorreu depois da LDB. Se uma criança não passar pelo SEI, vou ser bem sincera, ele sai muito sem bagagem lá na frente. Levar uma bagagem para as próximas etapas de ensino faz parte do conceito trazido pela LDB de integração entre os níveis da educação básica. Ela é constituída de 3 etapas sequenciais e articuladas entre si. Isso é muito importante porque, mais do que mudança de denominação, é a questão do conceito do que é básico. O que é básico deve haver para todos. O professor Jamil Cury e a professora Lourdes Marcelino Machado são autores de análise sobre a LDB. Os dois concordam ao afirmar que a educação básica é um dos avanços da lei. Nós temos aí uma concepção de educação básica que abrange desde os primeiros meses de idade da criança até quase o final da adolescência, 17, 18 anos. Nós chegamos a isso pela confluência de 2 vertentes. A primeira, ela é trazida pelo rápido processo de urbanização pelo qual o país passou. Então, não se pode mais você pensar em qualquer acolhimento da criança depois dos 4 meses que ela nasceu. Porque até então a mãe tem lá, né, pela CLT, né, o aleitamento, a amamentação, etc. Né? Mas a partir dos 4 meses, como a força de trabalho hoje ela é constituída, não é, pelo braço feminino, pelo braço masculino, não existe mais aquele espaço familiar tradicional. Esta mesma urbanização dentro do atual capitalismo, ela exige das pessoas o desenvolvimento de conhecimentos, de capacidades, de habilidades que só o ensino fundamental obrigatório não dá conta. Daí a necessidade do ensino médio. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Desde que foi criada em 1996 até 2008, a Lei de Diretrizes e Bases passou por 24 alterações. O Poder Executivo, sobretudo, né, começou então a provocar alterações na LDB, de modo a fazer alterações aditivas, né? Por exemplo, quando o menino estiver se aproximando de 50% do limite de faltas permitidas por lei, avisar o Conselho Tutelar. Isso não precisava ser objeto de um artigo de lei. Entretanto, assim foi feito. A Constituição já falava da necessidade de você incorporar os aspectos importantes que os negros trouxeram, que os indígenas trouxeram e que os europeus trouxeram. Isso já está na Constituição, está na LDB. Agora, há aspectos que precisavam realmente ter um esclarecimento. Quando há vácuo, e uma lei nunca é perfeita, quando há vácuos, é preciso preencher esses vácuos, né? Então, os decretos têm esta finalidade, né? Então, muitas das alterações vieram através de decretos que complementam, vamos dizer, a eventual existência de vácuos, né? E há outras legislações que também alteraram a LDB em função de realidades novas, como é o caso, por exemplo, dos 9 anos. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. É muito importante hoje a permanência das crianças no âmbito escolar. Quanto mais tempo você permanecer na escola e de boa qualidade, mais você aprende, mais você se socializa e menos você se submete a determinadas tentações
fora dos muros da escola. Acho perfeito que o ensino fundamental tenha 9 anos, mas eu preferia que ele ficasse realmente o acréscimo de 1 ano e não roubando 1 ano da infância. O Brasil é um dos últimos países do mundo a incorporar a educação obrigatória às crianças de 6 anos. O que não quer dizer que deva ser necessariamente esta obrigatoriedade no ensino fundamental. Desde a década de 80, no governo Montoro, a educação pré-escolar havia sido municipalizada no estado de São Paulo. Então, os municípios foram desenvolvendo, o seu ensino pré-escolar. Então, as nossas crianças de 6 anos praticamente estavam atendidas, na sua grande maioria. Não vou dizer na totalidade, mas nossa grande maioria. Então, para nós, o que ocorreu? Na verdade, nós roubamos 1 ano da educação infantil. Os 6 anos são um momento da vida em que o lúdico ainda é importante, o estético ainda é muito importante. Não que o lúdico e o estético depois não serão importantes, mas eles terão outras fontes de abastecimento. Tá? Então você fazer dos 6 anos, desde logo, um lugar de ensino, em vez de ser um equilíbrio entre ensino e educação lúdica e educação estética, é realmente problemático. Mas isto é esta nossa realidade. Em outros estados, evidente que foi um avanço. Por quê? Porque não havia uma rede de educação infantil, não havia uma rede de pré-escola. Então, um grande número de crianças de 6 anos realmente estavam fora do processo de escolarização regular. Então, para elas, houve um ganho. As crianças de 6 anos estão começando a frequentar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Ribeiro. Bom dia, bom dia. No início dessa implementação do ensino de 9 anos, nós ficamos muito apreensivas, porque a gente acha que a criança é muito novinha e ainda não tem maturidade emocional, maturidade física, porque nós teríamos que fazer muitas mudanças dentro da escola. Então, toda mudança gera insegurança. Nós tivemos um respaldo, um curso da Secretaria Municipal da Educação. Esse curso nos orientou a forma que seria, norteou o trabalho do professor do 1º ano. Então, isso deixou a gente mais mais calma, Vamos ver como que é, vamos ver o que vai acontecer. E nós percebemos que eles estão prontos, Eles estão prontos para frequentar uma escola de ensino fundamental. Vê se alguém consegue fazer a caixinha rolar. Ele tem outra forma, a caixinha. E aquele ali é redondo, não dá. Aqui na EMF Antônio Ribeiro, o 1º ano agora é uma transição entre o ensino infantil e o ensino fundamental. Então a criança passa pelo processo, inicia o processo de alfabetização, ela tem um tempo maior para continuar se alfabetizando, digamos assim, e ela é de uma forma que não é doloroso, não é sentido. Elas têm que ter um momento lúdico, elas precisam de brincar, tá? Com orientação da professora, com orientação seguindo os limites, os espaços da escola, mas elas estão se saindo muito bem. Eu sinto que eles estão motivados a aprenderem, eles são dinâmicos, então verdadeiros e necessitam de conhecimento. Elas estão superando as nossas expectativas mesmo. A escola, ela pautou na LDB, numa mudança muito grande, no que diz respeito à gestão democrática.